Meus queridos irmãos e irmãs, como toda segunda-feira, o costume na nossa paróquia, nós fazemos a missa em sufrágio da alma dos fiéis falecidos. Quero colocar de forma especialíssima a alma da minha irmã, que ontem foi para a casa do Pai. É nosso dever rezar pelos mortos, e portanto eu rezarei e peço a vocês que rezem muito por ela. Mas não deixa de haver uma certa alegria de ver a minha irmã morrer na paz de Deus. Eu me contenho um pouco de manifestar essa alegria, porque as pessoas não entendem, acham que, como as pessoas não convivem comigo no dia a dia, acham que é insensibilidade. Ou então ele não amava tanto a irmã assim. Ou então é frieza, é alguma coisa assim, sei lá. Então as pessoas ficam perplexas, achando que coisa estranha, né? Era para o padre estar destruído, acabado, agora fica aí bancando o super-herói, fazendo de conta que não está sofrendo, sei lá o quê. Tem nada disso. Ou seja, quem me conhece na intimidade no dia a dia sabe o quanto eu sofri durante esses 6 anos de doença da minha irmã. E o quanto me alegrei de ver passo a passo as sofridas transformações na alma da minha irmã, onde Deus, na sua bondade, fez dela uma mulher que antes era afastada de Deus e da igreja, para uma católica devota, com uma grande confiança em Deus e em Nossa Senhora. Me lembro com grande gratidão o dia em que, no ano passado, ela ainda podia caminhar, em que nós fizemos a consagração dela a Nossa Senhora, os dois ajoelhados diante da imagem de Nossa Senhora que estava na cabeceira da cama dela. E ver como Nossa Senhora a acompanhou em cada pequeno detalhe. Seria gastar muito tempo ficar comentando aqui os detalhes das provas de amor de Deus. Então, assim, são tantas coisas tão abundantes que, é claro, evidente, junto com a minha família, eu sofri pela morte, mas neste sofrimento não há como duvidar de que o sofrimento é a superfície. É como no mar, onde na superfície tem ondas agitadas, mas no fundo tem paz. E não é me fazer de forte, porque assim, na verdade, no fundo, ontem no velório, eu tive que fazer, Noves fora, o início que estava meio atrapalhado lá, para a gente arrumar a missa de corpo presente, porque nem altar tinha, tive que correr para cima e para baixo, resolvendo os problemas logísticos, né? Mas ontem no velório, depois, uma vez terminada a missa, eu com Jesus no coração, tendo comungado, eu devo dizer com grande, assim, diante do altar de Deus, não vou mentir diante de Deus, eu tive que fazer força, sim, mas para não ficar rindo e escandalizando as pessoas. Por quê? Porque, claro, as pessoas não iam entender. No velório, um sujeito
alegre com a morte da irmã. Eu não estava alegre com a morte da minha irmã. Evidente que não. Eu estava alegre por vê-la ir ao encontro de Deus e de ter uma morte tão belamente preparada. Digo a vocês com toda a clareza, sinto uma grande inveja da minha irmã. Não porque eu queria estar morto hoje, não é isso. A gente deve ficar nesse mundo aqui o quanto Deus quiser, porque nós temos missão, nós temos trabalho para fazer. Então, não estou com nenhum projeto de morrer em breve, a não ser que Deus tenha esse projeto. Mas, quantas vezes eu já rezei e pedi para Deus: Senhor, livrai-me da morte repentina, da morte não preparada. E a minha irmã recebeu esta graça, a graça de uma morte longamente preparada, e preparada com uma lucidez, com uma paz interior. É claro que ela sofreu por ter que entregar a Deus os filhos tão novos. O filho mais velho tem 18, a mais nova tem 13. Todo mundo sabe o que é o sofrimento de uma mãe que tem que entregar os filhos. É claro que ela sofreu, mas eu não tenho como explicar a paz, a tranquilidade, o bom humor, a alegria da minha irmã ao longo desses meses. Eu devo dizer para vocês que minha irmã, que desde fevereiro não se levantava mais, a última vez que ela foi à missa foi no dia 4 de janeiro, dia de aniversário de 70 anos da minha mãe. Ela veio à missa aqui na paróquia. De lá para cá, ela foi perdendo os movimentos. Em fevereiro já estava na cama e não conseguia mais se levantar. Eu devo dizer para vocês que de fevereiro para cá, Deus deu à nossa família os momentos mais belos, mais bem-humorados, mais cheios de alegria e de sofrimento, de lágrimas e de grandes gargalhadas, com a morte, com a doença que levaria à morte a minha irmã. Por quê? Por vê-la tão em paz, por vê-la alegre. Por exemplo, eu guardo com grande ternura o dia em que eu pude administrar o sacramento da crisma à minha irmã, que não era crismada. Naquele leito, eu dei a crisma para ela. Quando a filha dela entrou no quarto, ela levantou os braços cheia de alegria e disse: Gabi, eu fui crismada. Cheia de alegria, porque ela sentia, e nunca me expressou isso, ela nunca disse isso para mim, eu descobri depois. Ela sentia que ela estava incompleta porque ela não era crismada, mas diziam para ela que só bispo que pode crismar. Onde que ela ia arranjar um bispo para crismá-la? Ela não sabia que em casos especiais o padre pode receber a delegação e, em perigo de morte, qualquer padre pode crismar. Eu tive a alegria de crismar a minha irmã, de dar essa satisfação para ela espiritual, essa alegria espiritual de receber o Espírito Santo em plenitude no sacramento da crisma, de vê-la se confessar, comungar praticamente todos os dias.
ela recebeu a última comunhão no dia de Santa Elizabeth da Trindade. Como não cantar as maravilhas do Senhor? Assim, se é para eu me entristecer, claro, eu me entristeço quando lembro o drama, o sofrimento dos meus pais, dos meus sobrinhos, do pai dos meus sobrinhos, de ver a esposa, a mãe, a filha partir, a saudade, e a saudade que eu tenho também da minha irmã. Eu fico olhando as fotos e sinto saudade do sorriso dela. Sinto saudade do olharzinho maroto dela, quando a gente contava uma piada e ela olhava para o lado assim, olhando para outra pessoa, dizendo assim: meu irmão é maluco, né? Mas estas memórias são as memórias afetivas, mas não são as memórias mais profundas. As memórias mais profundas são as verdades de Deus. O quanto Deus, passo a passo, detalhe por detalhe, cuidou da minha irmã como uma eleita e foi dando a ela graça após graça. Então, não me alegrar com isso seria uma grande ingratidão e um terrível esquecimento. Um esquecimento, eu diria até pecaminoso da minha parte, como padre. Não cantar as maravilhas de Deus, o quanto Deus cuidou da minha irmã e plantou na alma dela o jardim das suas delícias. Não louvar a Deus por isso? Como eu iria me esquecer disso? Então é essa memória que me vem o tempo todo. Claro, de vez em quando a gente vai e lembra de uma memória afetiva. As memórias afetivas, porém, nessa hora, são boas, mas não podem ficar isoladas. Se você fica lembrando as memórias afetivas, mas não lembra as verdades da fé, você vai se entristecer e deprimir. Então, eu não sei qual é o sofrimento pelo qual você está passando. Você talvez não tenha uma doença na sua família, como eu tive da minha irmã. Mas o que eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, não é como testemunho pessoal, não, é como testemunho do Evangelho. Testemunho do Evangelho. Nós precisamos fazer uma memória Dei, uma memória de Deus na nossa vida. Lembrar as verdades de Deus. Quando você é assolado por sentimentos, angústias, tristezas, raivas, tudo isso é memória afetiva. Mas se você tem uma memória afetiva e tem um esquecimento das verdades divinas, quando que você vai conseguir pegar essas memórias afetivas como pequenos cordeirinhos e ir integrando tudo isso no rebanho de Deus, oferecendo a Deus, levando para Deus, trazendo para Deus? Nós precisamos aos poucos ir pegando os nossos sentimentos e ir levando para Deus, para as verdades de Deus, sem precisar fazer violência, sem precisar, mas talvez eu estaria muito mais abalado
se Deus não tivesse lindamente preparado de forma tão longa a morte da minha irmã? Porque eu não teria tido o tempo, como tive com a graça de Deus, de durante esses longos meses trazer cada um desses afetos, cada uma dessas emoções, cada uma dessas memórias e trazer para a verdade de Deus e jogar a luz de Deus nisso tudo, de tal forma que eu vejo claramente, Deus realizou uma obra na minha irmã, em mim, na minha família, e eu não tenho como deixar de agradecer a Deus. Vejo os meus pais sofrendo, vejo os meus sobrinhos sofrendo, não estou indiferente a isso, mas eu não posso também estar indiferente à verdade luminosa que para mim brilha com tanta clareza na minha alma. Deus tratou minha irmã como uma princesa eleita, como a sua noiva escolhida, como a sua esposa. Vamos então colocar diante de Deus os nossos mortos, pedindo pelas almas dos fiéis falecidos, sufragando de forma especial minha irmã. E gostaria de concluir essa homilia com a recomendação do nosso pároco de que nós nos esforcemos para ter uma meia hora de silêncio após cada Santa Missa. Mesmo que você não possa ficar aqui, você entregue a Deus meia hora de silêncio, vá no seu carro em silêncio, entregando a Deus esse tempo com Ele, que é muito importante que a gente viva esses encontros com Deus.